Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, pelos nossos ouvintes, os que estão conosco neste horário. Abençoa suas vidas, suas famílias. Guarda, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Abençoa, Pai, os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, crianças, jovens e adultos, manifestando, Senhor, o teu poder no seio da igreja. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. E o nosso desejo, meus amados irmãos, desde o princípio do nosso trabalho, é trazer a mensagem da Palavra de Deus. Um pensamento que nós temos, que a gente pode ser útil até o fim da vida. Lendo a palavra para quem não lê, ensinando para quem não sabe, trazendo a meditação da Palavra Santa para que haja edificação. Nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Um texto relativamente pequeno, com uma grande mensagem para o nosso coração. Louvado seja para sempre o nosso Deus. O profeta Jeremias estava numa missão profunda, a acordar um povo dormente, despertar um povo que não queria ser despertado, exortar um povo que não queria ser exortado. E nós vamos aprender. É um texto de 2.500 anos e, mesmo assim, maravilhosamente atualizado. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há algum homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo ou falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentas os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres e são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isto, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades, porque qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção, pedimos, Pai, ó Deus fiel, fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos inscritos, seguidores e admiradores. Amado Pai, guarda a Tua igreja na cidade e no campo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, missões é algo especial. Você recebe uma missão, você deve desenvolvê-la, deve cumprir. Os profetas tinham grandes problemas, porque na época da apostasia, o profeta era a primeira vítima do apóstata. Na época do déspota, quando um rei se tornava perverso, ditador, cruel,
O profeta era a sua primeira vítima. O profeta era a primeira pessoa que ele olhava, enxergava e via como inimigo. No lugar de se consertar, de se corrigir, se arrepender, ficava marcando o profeta, e feria o profeta, e ofendia o profeta, apedrejava o profeta. Era assim. Os profetas tiveram e têm grandes trabalhos. Quando o profeta se vendia, quando o profeta renunciava a sua posição, a sua missão, e fazia diferente da orientação divina, ele passava a ser um falso profeta, passava por os processos que os falsos profetas passam, estaria reprovado. Mas, graças ao nosso Senhor, que se compraz em convocar, em comissionar, em ungir, revestir homens fiéis, pessoas completamente convertidas, completamente decididas a andar com Deus, o profeta teria uma grande missão, mas seria possível cumpri-la. O Senhor orienta muito bem. E a orientação foi esta, dada ao profeta Jeremias: dai voltas às ruas de Jerusalém, vá agora, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. A cidade estava ameaçada, o país estava ameaçado, todos os inimigos estavam de olhos, os babilônios estavam rangindo os dentes, os sírios e assírios sempre foram inimigos. Então, era uma dificuldade para Israel de 2.500, 2.600 anos. Não parece com o que está acontecendo hoje? Parece muito, porque Israel é o povo de Deus, é o mesmo povo de Deus. E o mundo nunca tratou bem o povo de Deus. O mundo não trata bem. Quando você vê o mundo paparicando alguém, quando você vê o mundo elogiando alguém, a igreja e tal, tem alguma coisa errada. Porque se o mundo jaz no maligno e a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, não pode haver comunhão. No versículo 2, o Senhor orientando, diz o profeta, diz, você vai ver nas ruas e vai encontrar pessoas jurando. Assim diz o Senhor, vive o Senhor, pelo nome do Senhor. Você vai encontrar pessoas jurando, mas certamente estão jurando falso, é falso juramento. De certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? O profeta faz uma espécie de defesa do povo. Eles estão muito sofridos, eles foram provados, eles estão sofrendo. Porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Eles estão insensíveis. Eles estão sem atenção, sem amor, eles estão sem vida espiritual. Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram os seus corações, endureceram as suas faces, mais do que uma rocha. Ou seja, quando recebia alguém para falar de Deus, pensa numa cara ruim. Não quiseram voltar. Voltar, volver, também representa a conversão. Não quiseram voltar. A missão do profeta entre a população em si, nas praças, como Deus ordenou, não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. Eles não estavam receptivos à palavra de Deus. Agora, olha a avaliação aqui no versículo 4. Eu, porém, disse, deveras estes são
pobres são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo de seu Deus. Realmente o profeta já entrega os pontos aqui. Eles são pobres, pobres de espírito, são pobres de ideia, pobres de desejo. Eles são pobres e são loucos e não conhecem, não buscam, não entendem os juízos de Deus. Não tem muita coisa não. Agora, eu irei aos grandes, versículo 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles, estes sabem o caminho do Senhor. Pois é. Eles, os grandes, quem são os grandes? Os grandes são os profetas. Muito embora não houvesse outro profeta naquele período, não tinha outro profeta como Jeremias, mas tinha os profetas. Tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha o rei, tinha os conselheiros dos reis, tinha muita gente. E o profeta, orientado, diz: eu irei aos grandes, vou ouvir os grandes, com os pequenos não houve sucesso. Já cheguei a uma conclusão: são pobres e loucos. São pobres e loucos e estão indiferentes. Não sabem o caminho de Deus. Vou falar com os grandes. Eu irei aos grandes, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, foi pior. Mas estes juntamente romperam, quebraram o jugo, romperam as ataduras. A linguagem, como a nação agropastoril, eles tinham muito conhecimento de jugo, eles tinham muito conhecimento de ataduras, eles tinham muito conhecimento desta linguagem. Eu irei aos grandes, vou falar com os grandes, com o rei, com os sacerdotes, com os conselheiros do rei, com os anciãos, com os ministros. Vou falar com eles. Aí foi. A conclusão: eles haviam rompido o pacto, haviam rompido a aliança, haviam dado as costas para Deus. Mas estes juntamente, ou seja, combinaram. Parece as tramas de hoje, dos políticos, dos religiosos, parece as tramas de hoje. Trama tem em todo canto, esses tramadores da coisa. Como é triste a gente ver que na igreja tem essas grandes convenções. Não existe igreja maior do que a Assembleia de Deus no Brasil. Aqui no Brasil não tem igreja maior do que a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, há 100 anos, cento e tantos anos, foi criando, ou quase 100 anos. Acho que a primeira convenção foi criada há quase 100 anos. Era algo para servir a igreja. Era algo para a organização da igreja. E hoje são sindicatos de adversários. Mudança cruel, coisa ruim. Muitos são inimigos. E quando se encontra, finge, abraça. Politicagem e sujeira. Não parece? Eu irei aos grandes, falarei com os grandes, porque eles sabem o caminho de Deus. Estes conhecem o caminho de Deus. Eles conhecem o caminho do Senhor, conhecem a verdade, conhecem os juízos de Deus. Quando o profeta chega lá, para sua terrível surpresa, eles não tinham compromisso nenhum. Pelo contrário, se juntaram, se mancomunaram, quebraram o jugo. Nós não vamos mais fazer assim. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós não vamos mais guardar isso aqui e conservar. A palavra conservador, ser tradicional. A palavra ser antigo, ser zeloso das coisas que receberam, dos fundamentos, hoje é uma ofensa. Parece com aquele tempo. São só 2.600 anos. 2.500.
E parece, se juntam, se macomunam, romperam o jugo, quebraram o jugo, rasgaram as ataduras, despedaçaram as ataduras. Aí a consequência, o resultado desta evasão, se evadiram da presença de Deus, abominaram e abandonaram os princípios de Deus. A consequência no versículo 6. Por isso, um leão do bosque os feriu. É muito difícil um homem escapar do leão. Por isso, um leão do bosque os feriu. O leão já morreu, já encheu a pança, foi embora. Pois é, mas vem coisa pior, um lobo do deserto. O lobo do deserto, ele vem com uma fome, ele estraçalha. Um lobo do deserto os assolará. Um leão e um lobo. Ainda tem coisa pior. Ainda vem o leopardo, vigia contra as suas cidades. O leopardo fica de espreita, o leopardo fica de tocaia, o leopardo para pegar alguém. Qualquer que sair delas, das cidades, será despedaçado pelo leopardo. Qualquer que sair delas será despedaçado. Por quê? Porque as suas transgressões se avolumam. Multiplicaram-se as suas apostasias. Tem gente que não tem nenhum compromisso, nenhuma missão, nenhum ministério. Porque não teve habilidade, não teve oportunidade, não demonstrou interesse e, às vezes, não tinha ninguém que pudesse dar aquela mãozinha. Sempre alguém ajudou. Aí o sujeito fica numa forma meio infrutífera, meio inativa. Se for fraco, a turma senta em cima, mata, enterra vivo. Se for mais decidido, toma a iniciativa de fazer o que Deus lhe ordenou.